Pessoal, iremos introduzir agora uma matéria nova que é o de campo elétrico. É importante que tudo que estiver nesse slide vocês passem para o caderno, incluindo os esquemas e os desenhos. Iremos fazer esse primeiro vídeo, onde eu trabalharei mais a parte teórica e após esse vídeo aqui vocês terão um outro aonde eu abordarei exercícios. Então faremos juntos alguns exercícios, incluindo a parte do cálculo. Antes de falarmos propriamente o que é um campo elétrico, é importante que deixemos bem claro o que é o conceito de campo em física. Campo é, portanto, interações nas quais não ocorre contato físico. Temos, além do próprio campo elétrico, que será objeto de estudo dessa aula, o campo gravitacional e o campo magnético. Esses campos, eles geralmente não são visíveis diretamente a olho nu, né? Eles podem ser percebidos por meio dos efeitos observados. O campo elétrico, é importante que vocês tenham em mente que ele vai estar sempre presente no espaço ao redor de uma carga elétrica. Então, toda carga elétrica tem sempre um campo ao seu redor, que possibilita uma interação à distância com outras cargas elétricas. Por isso, eu coloco aí uma definição que está no livro de vocês, falando que campo elétrico ela é resultante da perturbação provocada pela presença de cargas elétricas. Então, toda a perturbação que uma carga elétrica vai provocar num certo espaço, aqui nós iremos chamar de campo elétrico. Ela vai ser uma grandeza física vetorial, né, que tem módulo de direção e sentido, e é usada para definir toda a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova de módulo unitário em função de suas distâncias. Eu coloco aqui a fórmula, né, para que vocês saibam que o campo elétrico é representado com esse E aqui, né, que é uma unidade vetorial, está em módulo. Então, em módulo, o valor, então se ele tiver negativo ou positivo, ele vai ficar só o número absoluto. K, que é a constante elétrica no vácuo, que já conhecemos, 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Tá? Importante que também que aqui que a unidade de campo elétrico vai ser newton por coulomb ou volts por metro. Então eu tenho esse K aqui vezes a carga elétrica, lembrando que em elétrica K, esse Q aqui representa sempre a carga elétrica. No campo, né, nesse caso, que é o coulomb, e D é a distância. Como aqui na constante elétrica no vácuo temos em metro ao quadrado, então vamos trabalhar sempre a distância em metros. Mesmo se estiver em centímetro, né, iremos fazer a conversão para que possamos trabalhar tudo com a mesma unidade que estiver aqui, ó, beleza? Nessa videoaula é importante que vocês anotem essa parte teórica aqui. Tenham as informações do que significa cada elemento na fórmula, para que na próxima aula, que será uma aula só de exercícios, eu explique como que façamos o cálculo. Tudo bem? Na próxima aula eu irei fazer com vocês o cálculo detalhado, mostrando como que a gente descobre o valor do campo elétrico aqui, beleza? E aí eu coloco aqui algumas imagens para que vocês entendam como que funciona o campo elétrico, qual vai ser o desenho e a configuração dele. Vocês já sabem que podemos ter cargas positivas e cargas negativas. Como que vai funcionar a representação do campo elétrico? Sempre, né, por convenção, o campo elétrico ele vai estar sempre saindo do positivo e entrando no negativo. Então vocês podem perceber que pela representação eu tenho o positivo aqui e as setinhas, ó, isso aqui representa a setinha do vetor campo elétrico. Então ele está saindo do positivo e em negativo está sempre entrando. Tudo bem? Então está dito aqui, ó, as linhas de campo apontam para fora da carga quando for positivo. E as linhas do campo apontam para a carga quando for negativo. E o que acontece então se eu colocar um positivo perto de um negativo? Você vai ter essa seguinte configuração, ó, sai do positivo e entra no negativo. Lembrando que positivo com negativo vai haver sempre uma força de atração, porque são de sinais diferentes. Lembrando sempre aquele princípio de que os opostos se atraem. Então, se eu tenho positivo com negativo, vai haver uma força de atração. Ó, atração elétrica. E esse será o desenho esquemático de como fica um campo elétrico. Você sempre vai ter as curvas conforme você vai aproximando essas cargas, as curvas elas geralmente vão se tornando mais sinuosas, então elas vão se transformando, né, com picos, vão tendo curvas com mais picos, e conforme você afasta essas cargas, as curvas vão se tornando mais suaves aqui.
Separei essa animação aqui para vocês poderem perceber como que funciona. Eu tenho aqui ó, o positivo, então ele sai do positivo e entra no negativo. Pode perceber que as setinhas aqui ó, estão sempre saindo do positivo e estão entrando em negativo. E como que vai funcionar o campo elétrico quando as cargas forem de sinais iguais? Seja positivo com positivo ou negativo com negativo. Você vai ter uma força de repulsão. Vocês já estão familiarizados com essas relações das cargas elétricas. Então, se eu tenho positivo com positivo, eu vou ter aqui uma repulsão. E aí, o que acontece? Quando eu aproximo, o positivo ele vai estar sempre saindo. Se aqui fosse negativo, estaria entrando. Mas, como elas se repelem, conforme eu vou aproximando essas cargas aqui, elas vão tendendo a ter esse tipo de configuração e esse desenho. Perceba que aqui eu gero um campo, gero um espaço do campo aonde eu não tenho linhas de campo gravitacional, porque eles estão se repelindo. Conforme eu for aproximando, cada vez mais essas linhas aqui vão se tornando mais próximas uma da outra. Conforme eu vou afastando, essas linhas também vão se tornando mais afastadas uma da outra. É importante também vocês saberem que nesse ponto aqui, exatamente no meio, onde eu tenho essa reta aqui horizontal, né, e uma linha imaginária aqui na vertical, esse ponto central aqui, o campo elétrico ele é completamente nulo. E para fechar a aula eu coloco aqui uma animação. Vocês podem perceber que ó, eu tenho positivo com positivo, eles estão saindo do positivo, então eles provocam aqui uma força de repulsão entre essas duas cargas. Beleza? Então fechamos aqui a nossa aula. Esse vídeo aqui é mais para que vocês tenham esses conceitos, saibam como que é o desenho de um campo elétrico e tenham aí os dados da fórmula que iremos utilizar na próxima aula. Então, até a próxima.